E calculado pela Fundação Getúlio Vargas, o mais recente índice de preços ao consumidor semanal, o IPCS, registrou deflação em 7 capitais do Brasil, levando o custo de diversos produtos a cair nessas cidades. De acordo com a instituição, o indicador fechou em menos 0,44% ao mês. Os dados que compõem o índice são coletados em Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador, e a análise de preços ocorre em produtos de alimentação, vestuário, saúde, cuidados pessoais, educação, leitura, recreação, transportes e despesas diversas. O Rio de Janeiro teve a maior deflação, com menos 0,95%, seguido de Belo Horizonte, Recife e São Paulo. Nesta terça-feira, o Fundo Monetário Internacional divulgou um estudo no qual elevou sua projeção de crescimento do PIB do Brasil para este ano. De acordo com o órgão, a economia brasileira crescerá 1,7% nesse ano. Em abril, o FMI havia estimado que o PIB nacional seria de 0,8%. A revisão do desempenho econômico brasileiro vai na contramão da previsão dos demais países, já que a entidade reduziu o crescimento global em 0,6%, como é o caso da Argentina, país governado pelo esquerdista Alberto Fernandes. O economista Pierre Olivier Gurrinchas, do FMI, emitiu alerta para o país e disse que a situação econômica de lá é muito preocupante. Segundo ele, a Argentina tem um processo inflacionário ancorado, com o índice do ano acumulado em 64%, com expectativa de que possa aumentar. Em março desse ano, o país sul-americano fechou um acordo com o FMI para refinanciar sua dívida de 45 bilhões de dólares. Mota. As notícias são boas mesmo, Brown. Tem uma outra notícia tem uma outra informação relativa à inflação que é muito importante as pessoas conhecerem. Há 2 ou 3 dias foi anunciada a previsão de inflação dos Estados Unidos, que é maior do que a do Brasil. É isso mesmo, vocês ouviram certo. Os Estados Unidos terão uma inflação maior do que a do Brasil. Essa previsão de crescimento do FMI de 1,7%, a previsão original era de 0,9%. Agora o FMI corrigiu para 1,7%. Mas há setores do governo estimando que o crescimento pode chegar a 2% ou até 2,5%. É um dos maiores crescimentos de PIB do mundo. O Brasil está saindo da crise, na verdade de 2 crises, da pandemia e da guerra da Ucrânia. Ele está saindo como uma economia forte em crescimento. Por que isso acontece? Porque foi feito o dever de casa. Ao invés de construção de estádios ou de financiamentos a juros subsidiados para obras dos amigos, foi feita uma liberalização inédita da economia, saneamento das estatais e do governo. Esse governo está gastando menos como percentual do PIB no final do mandato do que gastava quando começou. É a primeira vez que isso acontece desde 1988. Várias privatizações, inclusive a privatização da Eletrobras, o marco do saneamento, uma queda recorde de desemprego que passou de 14% para 10%, agora a queda da inflação. O Brasil saiu da 13ª posição entre as economias mundiais para a 10ª posição. Só falta uma coisa para a gente definitivamente destravar esse país e entrar para o primeiro mundo, que é resolver a grande chaga desse país, que é a impunidade, que gera essa onda infinita de criminalidade que a gente vê todo dia. Mas até nisso as notícias são boas. Em 2021 foi registrada uma queda de 7% nos homicídios relativo ao ano anterior. Então, as notícias são muito boas. As pessoas precisam conhecer essas notícias. O Brasil está andando para frente. Oceana, temos 1 minuto e meio. Olha, Mota, quem dera se o problema fosse apenas o índice inflacionário aqui nos Estados Unidos de 9,1% ao ano, né? As prateleiras estão vazias em muitas cidades, crise migratória sem precedentes, né? Criminalidade com índices históricos nas grandes cidades, impressora de dinheiro aí a 1000, né, ligada 24 horas por dia,
e o Brasil, com políticas responsáveis e pastas muito técnicas, segue aí despiorando. Eu queria, dentro desse contexto dessa notícia, nosso comentário aqui de que o Brasil vai na contramão do mundo, ler 2 tweets do Felipe Martins, que é assessor para assuntos internacionais do presidente Bolsonaro, que ontem ele tweetou o seguinte: em mais uma demonstração de que a narrativa sobre o isolamento internacional do Brasil é falsa, os Estados Unidos anunciaram a total revogação das medidas restritivas contra a importação do aço brasileiro. A revogação é exclusiva para o Brasil e as restrições continuarão para outros países. Continua Felipe Martins. A decisão foi tomada cerca de 1 mês após a primeira reunião bilateral do presidente Jair Bolsonaro com o presidente Joe Biden, quando o assunto foi amplamente discutido. Com a nova regra, os Estados Unidos deixarão de cobrar taxas adicionais de até 46% na importação do aço brasileiro. As restrições já haviam sido mitigadas em 2019 com uma cota que permitia ao Brasil exportar 3,5 milhões de toneladas sem taxas adicionais e agora foram totalmente removidas, possibilitando a expansão da siderurgia nacional, que exporta mais de 7 bilhões de dólares para todo o mundo. Apesar da torcida contra aí da oposição, da velha imprensa, do STF, o Brasil segue despiorando, Vitor. Você, Fiuza, 30 segundinhos. Olha, o nome do jogo é gestão. Então, olha, faz o paralelo Brasil-Argentina. Por que essa disparidade? Por que tamanha disparidade em relação ao crescimento, em relação à inflação? Porque um país é administrado, ou seja, gestão, e o outro país segue a demagogia. Então, está na hora, com a quantidade de resultados que o Brasil mostra, e a gente está aqui para olhar isso em qualquer governo, identificamos em outros governos também, esses nomes, Paulo Guedes, Adolfo Saxida, Rogério Marinho, Tarcísio Gomes de Freitas, é isso, são pessoas que foram lá, sabem fazer, e agora o resultado está aí visível para qualquer um.